Meu nome é Teresa Pérez e eu sou do turismo e comecei há muitos anos atrás, mas a minha história começou muito antes disso. A minha história começou lá longe, quando eu era ainda muito jovem, que eu tive o prazer de fazer várias viagens com meus pais, com minha avó, porque meu pai era apaixonado por viagem, por explorar o mundo, por conhecer as coisas e, por incrível que pareça, tudo que ele sabia era através do National Geographic. Porque nos anos finais de 50, começo de 60, 70, tinha as enciclopédias britânicas, as enciclopédias brasileiras, mas era um outro tipo de leitura. Então, para você se atualizar, ele era fascinado com a National Geographic. E foi ali que foi uma das viagens que eu fiz. Eu tinha 14, 15 anos e ele alugou um carro em Los Angeles e nós atravessamos os Estados Unidos inteiro, de costa a costa. O roteiro que ele fez era todo das matérias que ele lia no National Geographic. Então conhecemos ali os parques nacionais, Yosemite Park, o Zion Park em Utah, o Wyoming, onde tinha os ursos, Yosemite Park, Grand Teton, fomos até Michigan, Olha, conhecemos ali os Estados Unidos muito bem, 40 dias viajando, foi maravilhoso. Tinha uma tia, irmã do papai, que era casada com um austríaco. E eu fui algumas vezes com a minha avó e com a minha tia e o tio austríaco para Zurique, porque a cidade dele ficava pertinho de Zurique, ficava na Áustria, na região de Vorarlberg. Então, eu tive a oportunidade de ter essa experiência muito cedo. Então, nós íamos para Lucerna de trem, eu e minha avó, pegávamos o trem ali naquela Bahnhofstrasse. Então, assim, a minha vida, a minha intimidade com viagem começou lá atrás. Essas e muitas outras que eu fiz com a minha avó. E com isso, eu me casei muito cedo. Me casei com 20 anos. E, em seguida, eu tive 4 filhos. E, enfim, daí a vida mudou um pouco. Eu fui fazer algumas viagens com meu marido, mas poucas. Mas aquela paixão por viagem nunca esmoreceu. E eu tinha sempre aquele sonho de que a hora que meus filhos estivessem maior, a gente pudesse voltar a viajar. E com 4 filhos, na época, nós não tínhamos condições de viajar com 4 filhos e nem usava tanto levar a criança em viagens com os pais como hoje em dia. E mais tarde, eu tive a oportunidade de conhecer a mulher do Luiz Barros, que era dona da Estela Barros, numa escola de inglês, e ficamos amigas, e ela falava para mim como que eu conhecia tanta coisa, e que ela ficava impressionada como eu conversava sobre destinos. E quando surgiu a primeira oportunidade, eu comecei a trabalhar no turismo como freelancer. E quando foi alguns anos depois, eu concluí que o turismo que eu sonhava não era o turismo das agências que eu contatava e que eu tinha um relacionamento, porque eu tinha muita responsabilidade sobre a viagem do cliente, aonde que ele ia ficar, a localização, se o hotel era bom, se era bem localizado. E isso não existia muito naquela época. Os clientes entravam numa agência de viagem, eles davam um panfleto, era tudo muito assim, amarrado. Então eu resolvi abrir, mas assim, de uma forma muito simples, uma agência de viagem que começou eu, meu filho, uma secretária meio período. Então, a Teresa Pérez vai fazer, o ano que vem,
portanto, 2021, 30 anos. Pena que nós estamos planejando uma comemoração tão bonita e a gente vai fazer uma comemoração mais modesta online. Pena que a comemoração vai ser um pouco mais tranquila, mas eu acho que o prazer e a gratificação da Teresa Pérez chegar onde chegou com 30 anos, isso eu acho que não vai apagar, não vai perder o brilho. E então, quando eu abri a Teresa Pérez, eu tinha aquele sonho de poder atender meus clientes da forma que eu achava que um cliente deveria ser atendido, com muito compromisso de cada passo que ele faz. Então, a pessoa ia lá, eu mostrava o roteiro, onde ia, quantos dias deveria ficar, explicava que muitas vezes o cliente projeta algo diferente do que é na realidade, eles não têm muita noção do tempo, do deslocamento e todos esses critérios que a gente sempre teve muito claro numa viagem, eles começaram a ser repetidos através de qualificação que nós fizemos para que outras pessoas pudessem se juntar a nós. E durante toda a vida da Teresa Pérez, sempre nós qualificamos o nosso time. Nós não pegamos pessoas de outras agências porque a gente acha que foi qualificado ali. A gente sempre teve uma mentalidade de ter o nosso time treinado da forma que nós achávamos importantes. Uma atitude que eu sempre valorizei muito são as virtudes das pessoas. A pessoa, a integridade, a honestidade, a transparência e todas essas virtudes não são para o cliente só, é dentro da empresa, é o relacionamento que as pessoas têm internamente, pelos colegas, não ridicularizar um colega que chega e que não sabe tudo e que se atrapalha, porque ninguém sabe tudo. Então, sempre nos nossos treinamentos, era alguma coisa que era dito muitas vezes, não tenha vergonha de fazer perguntas, porque ninguém sabe tudo. Tem pessoas que são mais inteiradas por um destino, outros destinos. E eu achava importante as pessoas terem esse compromisso com os colegas de trabalho, com o cliente, naturalmente, e com o fornecedor, porque o fornecedor são nossos parceiros. E é através deles que a gente consegue criar alguma coisa excepcional para o nosso cliente, fazer uma surpresa. A Teresa Pérez começou aos poucos a ser valorizada pelos clientes. Um cliente falava para o outro, porque naquela época não tinha como a gente divulgar o nosso nome. Nós éramos uma empresa muito pequena. E o Tomás, meu filho, né, que foi quem começou comigo, ele ficou muito nessa parte aérea e também na parte administrativa. E alguns anos depois entrou a Carolina, minha filha, que começou a se dedicar à parte de marketing. Foi quando foi criada a The Traveler. The Traveler foi criada por ela. E não só criada, como foi feita uma parceria com a revista da Daslu. E posteriormente, quando a Daslu abriu aquela loja linda, maravilhosa, nova, ali na Marginal, nós tínhamos uma exposição na Daslu. Ali não era propriamente um lugar de venda. Posteriormente, nós abrimos um showroom lá na Daslu, e não era propriamente venda, nós tínhamos uma pessoa lá e quando tinha alguém que queria venda, passava para a loja. E com o tempo, eu não sei, parece que as coisas foram caminhando de uma forma que nem eu sei detectar
como e por que começou a crescer tanto, começou a ter tanto sucesso? Porque a minha paixão por atender o cliente, por fazer com que o cliente ficasse feliz com a viagem, aquilo foi passando para todas as pessoas que entravam na Teresa Pérez. Até hoje, quando um cliente volta satisfeito, é um motivo de celebrar. As pessoas, uma fala para a outra, escrevem, no dia da reunião, mostram o que o cliente escreveu. Então, assim, é uma recompensa. A recompensa não é só material. A recompensa é você conseguir entregar alguma coisa valiosa, que é os nossos serviços, que é a paixão por viagem. E com o tempo, nós mudamos de escritório, porque no nosso escritório antigo nós começamos com uma salinha de 55 metros quadrados, depois passamos por um meio andar, depois passamos por um andar inteiro e depois nós mudamos de escritório na própria Faria Lima e ficamos numa área bem grande e depois aumentamos a nossa área para o segundo andar. Então, assim, nós fomos evoluindo, mas não com aquela ambição de ambulir. Eu nunca tive a ambição de ser grande. Eu queria ser boa. E muitas vezes, quando nós contratávamos uma consultoria para entender como que a gente podia fazer uma gestão precisa, os consultores diziam que a gente precisava replicar a Teresa Pérez, né? Com a mesma mentalidade, com a mesma proposta de compromisso com o cliente. E durante essa jornada, eu fui viajando, indo buscar feiras, porque hoje tem 500 feiras, naquela época não. Então a África foi um lugar que nós nos dedicamos muito. Então nós íamos para a feira da Indaba, que não tinha um brasileiro, a feira na África, que era para entender como é que você chegava naqueles lodges, quais as diferenças de safari. Então eu fiz muitas viagens, fiz uma conexão excelente com os parceiros africanos, né, com os lodges, que a maioria, a sede toda, era na África do Sul, em Johannesburgo ou em Cape Town, e a gente começou a ver a diferença. Zimbábue era de um jeito, Namíbia de outro, enfim, o que hoje é óbvio para muitas pessoas, naquela época não era. E nós começamos também a fazer Ásia. A Ásia também teve muito sucesso, na época que era difícil entrar na Ásia, chegar na Ásia, não existia as companhias Emirates, não existia a Qatar, enfim, essas companhias, as pessoas para irem para a Ásia tinham via Estados Unidos, que era complicado porque tinha que ter o visto, ou via Europa. Então era uma viagem muito longa. Mas quando a pessoa chegava, nós tínhamos assim uma conexão muito forte com os nossos operadores locais. E eles eram perfeitos. E os clientes que iam, eles ficavam muito felizes e voltavam, mas a gente preparava muito o cliente para ir para esses destinos. Um cliente não pode chegar sonhando que ele vai para a Tailândia e que ele vai encontrar a Tailândia de 200 anos atrás, que todo mundo na rua ainda está com aquelas roupas, que as construções têm aquele mesmo formato, as coisas evoluíram. Então, você vai encontrar em Bangkok, uma cidade moderna, quem teve a sorte de ir para a China há 30 anos atrás, conheceu a China do Mao Tse Tung, né? Todo mundo de bicicleta, como eu tive em 92. Teresa Pérez abriu em 91, em 92 eu fiz um grupo para a Ásia e fomos para a China. Foi muito interessante, porque eu conheci uma China que não existe mais. E a mesma coisa, eu fui para Mianmar, que era um lugar que ninguém ia, só tinha 2 vezes por semana voo de Bangkok.
O aeroporto parecia um armazém, um depósito. Eles amarravam as malas com cordas. Não tinha um lugar de mala, de chegada de mala. Então era um lugar assim, era o Burma, né? A Birmânia. Eu tinha que explicar, Birmânia em português, Burma em inglês, mudou o nome para Mianmar, que ninguém sabia. Sri Lanka, eu fiz uma viagem em volta ao mundo, que eu fiz um grupinho e entrou nessa viagem em volta ao mundo que tinha nos anos 80, foi em 84, que foi uma viagem maravilhosa, e com a Imperial naquela época, e assim, descobri muita coisa através dessa viagem, e fui para Sri Lanka. Então Sri Lanka ficou dentro dos programas que eu oferecia para os meus clientes, mas eu tinha que explicar que Sri Lanka era no Ceilão. Então, foram assim tantas etapas da minha vida, foi tanta dedicação, e eu com uma casa que tinha muito movimento, com 4 filhos, com a minha mãe, com meu pai, que eu sempre tive uma afinidade fui muito chegada a eles. Então, eu tinha que dividir meu tempo, e eu vivia, eu confesso que eu vivia exausta, porque eu trabalhava muito, dia de Natal eu fazia, 24 era na casa da minha mãe, 25 era um almoço na minha casa para umas 20 pessoas, eu acabava o almoço, eu sumia, ia para o escritório e ficava lá no escritório até meia-noite, tinha muito pernilongo. Me lembro que o ar-condicionado ainda era baixo, então era horrível, porque vinha depois, foi mudando a posição das mesas e vinha aquele ar na perna, então eu tinha que abrir a janela e ficar ali, mês de dezembro, e eu ficava para rever o material dos clientes, porque os clientes todos só viajavam depois do Natal. Não existia uma pessoa não passar Natal com a família no Brasil, em São Paulo. Hoje tudo mudou muito. Desde o começo da Teresa Pérez, que nós focamos num nicho de classe A. Eu sempre me questionava se existe um melhor cabeleireiro, um carro que é muito bem vendido, que é um carro considerado um carro de luxo, uma decoração de casa, enfim, um buffet, um casamento, uma roupa. Então tem que ter desse tipo de cliente precisar de uma agência que compreenda isso. Mas eu não queria que aqui no Brasil a conotação luxo é uma palavra pesada. Nos Estados Unidos, luxury travel ou luxury hotels, qualquer coisa que é luxury, ela é muito bem aceita. Aqui no Brasil existe um pouco essa... Eu sinto um pouco de pudor de falar luxo. E então a gente dizia que nós tínhamos viagens de alto padrão. E nessas viagens de alto padrão, eu fiz muitas viagens em grupo, 2 por ano. E realmente eram viagens caras, mas de alto padrão. Nós tínhamos tudo muito organizado. As refeições, o tipo de apartamento, de quarto ou de tenda, sempre era a mais bonita. Tinham danças ou tinha uma música diferente. Então eu sempre busquei algo especial, que a pessoa pagava muito mais caro, mas que ela conseguia enxergar o diferencial. Uma das dedicações que eu me propus a fazer foi conhecer os fornecedores. E a minha busca foi insana. Eu andava pelo mundo aonde eu pudesse escolher e fazer uma triagem de hotéis que eu conhecesse a pessoa, porque somente conhecendo o diretor, o dono, não importa que o hotel seja grande, pequeno, o que fosse, para que o nosso cliente fosse reconhecido em cada lugar que ele fosse. Nós não podíamos trabalhar com 50 hotéis.
Então, nós tínhamos em cada região ou cada cidade importante uma meia dúzia de hotéis que a gente conhecia as pessoas e que, quando os nossos clientes chegassem, eles iam fazer a diferença. E esse relacionamento começou a se expandir, e o reconhecimento da Teresa Pérez é muito maior fora do Brasil do que aqui no Brasil. Eu estou falando isso com toda a modéstia do mundo. Quando você vai num hotel pelo mundo, as pessoas falam da Teresa Pérez. Às vezes até não me conhecem, mas escutaram falar de uma empresa chamada Teresa Pérez. Não porque nós temos o nariz em pé, é pelo compromisso, é pela seriedade, é pela transparência, é pelo tanto que nós valorizamos essas pessoas, porque eles são os nossos parceiros. E para fazer as coisas serem perfeitas para os clientes, nós temos que ter essa plataforma, que é o cliente, o time bem engajado e o fornecedor valorizando uma empresa que manda clientes bons, mas que quer um retorno muito positivo por parte deles. E nós conseguimos fazer tudo isso. E isso para mim é uma gratificação muito grande. Eu não quero ser conhecida por ser famosa, eu quero ser conhecida pela entrega que a gente tem feito ao longo desses 29 anos. Tinha 2 irmãs que trabalharam na Teresa Pérez e que sempre nós estamos relembrando. Quando ela era pequena, era tudo aberto, eu era aberta também. Aliás, eu sempre fui aberta, não tinha assim separação. Mas elas vinham e falavam para mim, tem um cliente no telefone que quer ir para Borgonha. Daí eu pegava o telefone e falava da Borgonha, porque às vezes elas não tinham a mesma expertise minha, então era colaborativo, todo mundo se envolvia naquele programa. Nós não perdíamos programa, mas em hipótese nenhuma, nem que eu tivesse que ficar a noite inteira falando no telefone com Rússia, com África do Sul, para poder fechar aquele negócio, para poder esclarecer algumas dúvidas. E uma vez, essas 2 irmãs vieram na minha mesa e escreviam, você sabe falar sobre a Normandia? Meu cliente quer para Mont Saint-Michel. E eu peguei o telefone e falei, como vai o senhor, tudo bem? E comecei a explicar qual é o roteiro que ele poderia fazer para ir para Mont Saint-Michel, que fica na Normandia, perto da Bretanha, né, de uma província que chama Bretanha. E, de repente, eu comecei a chamar o senhor Michel, e as meninas faziam assim para mim, eu não entendia. E elas falavam, escreviam bem grande o nome dele, e daí eu falei para ele 1 minutinho só, e pus no hold, porque nós tínhamos um acesso de riso, que foi uma loucura. Então, tem tantas passagens de navio, porque eu fiz um esforço enorme também para vender navio, para fazer o cliente deste nível de hotéis bons, de alto nível de viagens, compreender que navio não era aqueles navios, né, grandes, enormes, e que tinha o primeiro turno, o segundo turno, eram navios diferenciados, com turno único, com uma cabine espaçosa, que era a cabine básica, que tinha 30 metros quadrados, 27 metros quadrados, né? Que são navios que estão aí. E para contar esse diferencial, eu comecei a fazer grupos, e que incluía navio. Então, saía de Istambul, ia para o Mar Negro, saía de Nice, andava aquele Mediterrâneo todo. E com isso as pessoas começaram a ver a diferença nesses navios, para um falar para o outro, porque era impossível vender o navio. As pessoas falavam que, eu já tive uma experiência uma vez com o navio e minha mulher não gostou, eu também não gostei. Porque eram os navios que saíam de Santos, era completamente diferente. Então, assim, cada conquista foi uma conquista
assim, de labuta, de percepção, de entendimento, como que o brasileiro enxergava aquelas rotas, aqueles destinos, ou a forma de viajar. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma homenagem a meu filho. Eu admiro o Tomás conseguir ajustar um momento tão difícil, com mais de 300 pessoas e 2 filiais, a responsabilidade dele de ter, ao longo de todos esses anos, ter feito um caixa grosso para Teresa Pérez, e eu fiquei bastante emocionada durante a pandemia, quando ele fez em abril, final de abril, numa das nossas reuniões online, ele disse que a Teresa Pérez estava bem financeiramente por causa do meu pai, ele dizia do meu avô, porque uma vez, quando a Teresa Pérez era pequenininha, eu pedi se meu avô podia me emprestar uns valores que eu tinha que pagar à companhia aérea, porque eu não tinha recebido ainda dos clientes. E meu pai e meu avô disse: olha, menino, se você quiser trabalhar e ter uma empresa na tua vida, você precisa fazer um caixa para sobreviver 8 meses aquilo que você gasta por mês. E você vai atualizando constantemente. Ele disse, então, eu sempre tive essa preocupação. E eu fiquei bastante emocionada com isso, porque ele foi muito responsável com todos, não fez mais nada além do que, né, tem sido difícil, mas a Teresa Pérez já sobreviveu, está viva, com alguns partiram, outros ficaram, a maioria antiga ficou, e todos estão muito bem, e nas reuniões eu fico impressionada de ver o nível de profissionalismo, o nível de compromisso de cada um trabalhando lá. E eu me emociono e eu tenho muito orgulho disso, do Tomás e de cada um da nossa equipe. São pessoas maravilhosas e nós esperamos que para o futuro próximo a gente consiga recontratar todos aqueles que foi impossível manter durante todo esse tempo de pandemia. Então, essa é a minha história. Eu poderia ficar aqui 2 dias contando cada viagem, cada fato engraçado, mas nós temos o tempo curto. Um beijo a todos.